Descubra o poder transformador dos números, música emocionante que encanta e ensina. Era uma manhã qualquer no subúrbio de São Paulo, mas para João, tudo mudaria com uma única notícia. Ele acordou com o coração acelerado e o som de sua mãe costurando a máquina se misturava com as esperanças que pululavam em seu peito. A escola havia anunciado um concurso de talentos e o prêmio, uma bolsa de estudos que poderia abrir portas para o futuro que ele sempre desejava. Cantor, compositor, músico, era isso que ele queria ser. A música sempre foi seu refúgio, sua forma de expressar tudo o que sentia. Ele se lembrava das noites em que sua mãe cantava sambas antigos, enchendo o lar com um calor que aquecia a alma. Para cada desafio na vida, ela sempre dizia: João, a música é o remédio para as dores, é a nossa força. Mal sabia ele que aquele sonho maravilhoso também trazia consigo um peso imenso. Os colegas, com suas risadas sarcásticas, alimentaram suas inseguranças. Música? Você? Vindo de onde vem? O desprezo nos olhares quase o fez recuar. Mas, em meio à dor, algo maravilhoso aconteceu. João se deparou com a história de Eduardo, o ídolo que também havia crescido nas mesmas ruas. As palavras de Eduardo ecoaram em sua mente como uma sinfonia de esperança. Se eu consegui, você também consegue. Aquela frase o fez acreditar que seu sonho não era apenas uma utopia distante. E assim, ele mergulhou em sua criação, escrevendo letras que desenhavam a realidade do seu dia a dia. Números que viravam rimas, vivências que viravam melodias. Sua música se tornava um grito por dignidade e justiça social. As noites em claro, os ensaios a cada batida de sua mãe na mesa, tudo isso alimentava sua paixão. Mas a pressão aumentava. A expectativa da sua família pesava como uma âncora em seu coração. E se eu não for bom o suficiente? Essa dúvida cortava como uma faca afiada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O grande dia do concurso chegou. O coração de João era um tambor emocionado, pulsando de ansiedade. O palco estava iluminado e a multidão parecia uma onda de expectativa. Ele respirou fundo e se lembrou das palavras de sua mãe. Quando começou a cantar, sua voz ecoou como um grito libertador. A letra falava de lutas, de amor, de sonhos. A luta de um menino que só queria um pouquinho de justiça. Ele se viu não só como um artista, mas como a esperança de toda a sua comunidade. E naquela fração de segundo, João sentiu que, muito mais do que um concurso, era a chance de mudar sua vida e, quem sabe, a vida das pessoas que amava. O olhar atento do juiz, amigo de seu pai, trouxe tanto conforto quanto tremores. O que ele decidiria? O que a resposta dele poderia significar? A expectativa pairava no ar. O silêncio no auditório era quase palpável. Cada nota que saía da boca de João parecia ter o poder de congelar o tempo. As palavras da sua canção dançavam no ar, envolvendo a plateia em um abraço invisível, feito de memórias, lutas e esperanças. Ele sentia cada olhar em si, cada respiração. Do canto do olho, conseguiu ver sua mãe, com os olhos brilhando de emoção, e isso lhe deu a força que precisava. Quando a última nota ecoou, uma onda de aplausos irrompeu. Foi como se toda a sala tivesse despertado de um sonho. O juiz, com um olhar sério, aplaudia com entusiasmo, enquanto sussurros de admiração surgiam entre os alunos. João sentiu um frio na barriga, um misto de alívio e incerteza. Não era só a sua performance que estava em jogo, eram todos os sacrifícios que ele e sua mãe fizeram todos aqueles anos. Mas o que aconteceria agora? Ele se permitiu sonhar por um momento, imaginando-se recebendo o prêmio e, quem sabe, um futuro dourado, longe das incertezas. Contudo, um pensamento perturba sua alegria.
E se tudo isso acabasse aqui? E se os olhares que o elogiam se tornassem suspeitas a partir de agora? Enquanto os jurados deliberavam, o cenário ao seu redor parecia desvanecer. Era hora de resgatar a coragem novamente. Ele sabia que não poderia deixar as pessoas que acreditaram nele desanimadas. E se eu não conseguir, o que vai acontecer com a minha família? A dúvida se acendeu novamente, mas, em vez de sucumbir à incerteza, ele encontrou uma luz interna, uma voz que sussurrava: "Você já é um vencedor, João." Finalmente, os jurados se levantaram, e o silêncio tomou conta da sala novamente, crescente e intenso. O juiz encarou a multidão, sua expressão bem mais leve agora. Quando ele começou a falar, cada palavra era como um som de tambor ressoando no coração de João. O vencedor deste concurso de talentos não é apenas alguém que canta bem, é alguém que toca a alma. E hoje tivemos a sorte de ouvir uma música que capturou o espírito da nossa comunidade. Os aplausos irromperam como uma tempestade. João mal conseguia acreditar. Ele sabia que não se tratava apenas de vencer, mas de se fazer ouvir. E a vida que ele sonhava lá no fundo já havia começado. Contudo, ao olhar para os outros competidores, viu a dor e a frustração refletidas em seus rostos. Aquela vitória não era só dele, e de repente um peso novo surgiu sobre seus ombros. No entanto, para cada conquista há desafios pela frente. O mundo lá fora pode ser muito cruel. Neste momento, o juiz prosseguiu, e as palavras agora pareciam mais uma advertência. João mal conseguia ouvir, sua mente estava atrás da imagem da vitória. Como poderia equilibrar essa nova responsabilidade? No fundo do seu coração, uma pergunta ecoava: como posso ajudar os outros a também encontrarem suas vozes? Enquanto pensava em suas próximas ações, um novo sopro de emoção tomou conta dele. Um desejo ardente por mudança, por transformação. E assim, a jornada de João, mesmo com uma vitória em mãos, estava apenas começando. Mas o que realmente o esperava depois disso? Haveriam mais desafios pela frente? Ele sabia que não poderia parar por ali. A resposta estava ao alcance das mãos, mas ainda a incerteza pairava no ar. Após a aclamação, a vida de João parecia ter ganhado cores vibrantes, mas por dentro ele ainda lutava com sombras de insegurança. A passagem pelo corredor do auditório até a saída se tornou um caminho de reflexão. Os sorrisos que recebia eram como luzes que iluminavam a escuridão que ainda ecoava em sua cabeça. Ele precisava entender o que essa vitória significava, não só para ele, mas para todos que estavam ao seu redor. Ao sair, foi recebido por abraços calorosos da mãe, que ainda estava em lágrimas de felicidade. "Eu sempre soube que você tinha um dom", ela exclamou, apertando-o com tanta força que João quase perdeu o fôlego. Ele sorriu, aliviado e emocionado, mas a presença dos outros competidores ainda dançava em sua mente. A vitória era doce, mas também trazia um gosto amargo ao pensar nos que ficaram para trás. "Vamos comemorar, meu filho! Hoje é seu dia!", sua mãe insistiu, puxando-o em direção à saída. Mas o desejo de fazer algo por aqueles que não venceram crescia dentro dele. Naquela noite, enquanto todos se divertiam, ele se perdeu em seus pensamentos. Como poderia usar sua nova plataforma para ajudar outros a se expressarem? O que ele poderia fazer para que a música, que tanto significava para ele, também fizesse a diferença na vida dos outros? A cidade do lado de fora estava viva, cheia de sons e luzes, mas no fundo, João percebeu que muitas vozes ainda estavam silenciadas. Diante desse impulso, decidiu que precisava se reunir com os outros competidores. Ele queria que todos se sentissem ouvidos, não apenas como rivais, mas como parte de uma comunidade que poderia se unir em torno da música. Enquanto isso, o juiz do concurso, conhecido por seu olhar atento e perspicaz, se aproximou de João. "Parabéns, garoto! Você mostrou algo especial hoje. Você não apenas cantou, você criou um espaço para a emoção. Agora pense em como pode expandir essa voz." As palavras dele ecoaram em João, como um convite, um chamado para algo maior. Naquela mesma noite, sem perder tempo, João começou a rascunhar uma ideia. Ele imaginou um evento onde todos poderiam se apresentar. Um festival de vozes da comunidade, onde cada canção contaria uma história.
As lágrimas e os sorrisos se mesclariam nas melodias, transformando cada performance em um símbolo de superação e união. Mas um novo dilema surgiu: como reunir os recursos necessários? Ele não tinha dinheiro, nem experiência, apenas uma paixão avassaladora que pulsava em seu coração. Enquanto sua mente fervilhava com possibilidades, João sentiu um misto de ansiedade e empolgação. Ele viu que aquele momento de vitória poderia ser apenas o começo de algo muito mais significativo. Se eu puder reunir pessoas que pensam como eu, talvez possamos criar algo impactante, pensou, sentindo uma centelha de esperança. Porém, antes que essa ideia pudesse se consolidar, o coro de sorrisos ao seu redor começou a se dissipar na sua mente tumultuada. Ele se lembrou de um dos seus versos: as vozes se encontram na dor e na alegria. Como ele poderia unir essas vozes e ao mesmo tempo enfrentar a realidade de que nem todos sairiam vencedores? As perguntas ficaram turbulentas em sua cabeça. O que preciso fazer para transformar essa visão em realidade? Qual seria o próximo passo? E mais importante, quem ao meu redor estaria disposto a embarcar nessa jornada comigo? A incerteza pairou no ar como uma nuvem densa, mas João estava determinado a encontrar sua maneira de brilhar, não apenas por si, mas por todos que sonham com um palco onde suas vozes se façam ouvir. E assim, enquanto se perdia em pensamentos sobre o que vinha a seguir, uma mensagem apareceu no seu celular. Oi, João, soube que você ganhou. Quero conversar sobre algo importante. Seria essa a resposta que ele estava esperando? João olhou para a tela do celular, seus dedos hesitando sobre a mensagem. Quem seria? Ele conhecia tantas pessoas, mas não conseguia pensar em quem poderia saber sobre sua vitória tão rapidamente. Sem pensar duas vezes, respondeu: Oi, claro, estou curioso. Sobre o que você gostaria de conversar? Enquanto aguardava a resposta, seu coração acelerava. Aquela incerteza começou a misturar-se com esperança, como se de alguma forma aquela mensagem pudesse ser a chave que ele buscava para sua ideia de festival. Pouco depois, uma nova notificação surgiu. Sou eu, Camila, uma das competidoras do concurso. Adoraria conversar sobre algo que pode te interessar. Ao ler o nome, um calor subiu pelo corpo de João. Camila era uma das suas favoritas durante o concurso, com uma voz que parecia vibrar com emoção. Eles não haviam conversado muito, mas ele lembrava bem do jeito que ela emocionou o público. Com um sorriso nervoso, ele respondeu: Oi, Camila, claro, vamos nos encontrar. Eles combinaram de se encontrar no Parque da Cidade, um lugar que João sempre considerou especial, cheio de árvores e sons naturais que faziam a atmosfera vibrar. Assim que chegou lá, viu Camila sentada em um banco, com um caderno de anotações aberto, como se estivesse à espera daquela conversa que poderia mudar suas vidas. Oi, João, parabéns pela sua vitória, ela cumprimentou com um sorriso caloroso. Eu sabia que você conseguiria. Obrigado, Camila, mas eu não vim aqui para falar só sobre isso. Ele hesitou, tomando coragem. Eu realmente queria discutir algo mais. Estou pensando em organizar um festival para dar voz a todos os competidores. Uma chance para que cada um se apresente e compartilhe suas histórias. Mas preciso de ajuda. Camila arqueou uma sobrancelha interessada. Um festival? Isso é incrível! Eu também estava pensando sobre como poderíamos usar a nossa experiência no concurso para algo maior. A música tem essa capacidade de mudar vidas, e eu quero fazer parte disso. A empolgação cresceu entre os dois enquanto discutiam ideias. Eles imaginavam um evento grandioso, onde artistas locais, a comunidade e até mesmo algumas instituições pudessem ser convidados a se juntar. Ele e Camila começaram a fazer planos, do local ao cronograma, e a paixão pela música compartilhada entre eles criava um laço cada vez mais forte. Mas, e o financiamento? Como vamos tirar isso do papel? Perguntou João, com um toque de receio. Camila pensou por um momento antes de responder. E se fizéssemos uma vaquinha? Acredito que muita gente estaria disposta a contribuir, assim como a trabalhar em equipe para realizar esse sonho. Podemos ir a lojas, empresas, até a rádios locais para conseguir apoio. Além disso, se tivermos um bom vídeo de divulgação, talvez isso atraia patrocinadores. A ideia de mobilizar as pessoas ao redor da música ressoava tão bem que João sentiu um arrepio de emoção. Eles começaram a rabiscar um plano, listando contatos e possíveis parceiros. Era uma semente de mudança fertilizada por um desejo genuíno de fazer a diferença.
A energia entre eles era contagiante, e João percebeu que a ideia do festival não era apenas sua, era uma visão compartilhada, uma luz que poderia alcançar tantos outros. Porém, à medida que discutiam, um novo dilema surgiu, e João não podia ignorar a urgência de fazê-los se sentir representados, unir vozes que, por muito tempo, ficaram silenciadas. Mas e os outros competidores? Precisamos que eles se sintam à vontade para se apresentar. Como podemos garantir que todos sintam que têm um lugar nesse festival? Questionou João, preocupado com a inclusão. Camila olhou para ele, a determinação em seus olhos crescendo. Vamos fazer isso juntos. Precisamos falar com eles, convidá-los, mostrar que isso é um espaço para todos. Vai ser um trabalho difícil, mas podemos fazer dessas vozes um verdadeiro coro. Encantado com a resposta dela, João sentiu o peso das inseguranças começando a se dissipar. Ele começou a vislumbrar não apenas um festival, mas uma renovação de esperanças e sonhos. Mas no fundo, novas perguntas surgiam. Como fariam o festival acontecer em tão pouco tempo? E se eles não conseguissem unir todos? Enquanto ambos saíam daquele encontro com corações cheios de esperança, João não podia deixar de se perguntar a que desafios teriam que enfrentar pela frente. E assim, naquela noite, uma nova mensagem ecoou de sua mente. Um coro precisa de líderes, mas também de sonhadores. E quem sabe, talvez a próxima voz que ele precisasse escutar estivesse muito mais perto do que imaginava. O dia seguinte amanheceu nublado, mas isso não conseguiu diminuir a empolgação de João. Ele mal podia esperar para colocar as ideias em prática. Assim que chegou ao trabalho, sentiu que todo aquele clima de transformação estava no ar, como uma melodia que se repetia em sua mente. Decidido, pegou o celular e começou a fazer uma lista de contatos. Artistas, influenciadores, pessoas que conhecia e até mesmo algumas lojas que poderiam se interessar em patrocinar sua ideia. Durante o intervalo, ele se encontrou com Pedro, um colega que sempre teve um amor especial pela música. Oi, cara, olha só, eu e a Camila estamos planejando um festival incrível e precisamos de sua ajuda. Você seria nosso braço direito em tudo isso? O olhar de Pedro se iluminou. Sério? Isso soa sensacional! O que você precisa que eu faça? João começou a explicar os planos e a cada palavra o entusiasmo de Pedro aumentava. A energia que fluía entre os amigos parecia palpável, cheia de promessas e musicalidade. Eles decidiram que começariam a contatar todos os outros competidores que participaram do concurso, convidando-os para uma reunião. João sabia que eles precisavam sentir que eram parte do projeto, que suas histórias importavam. No final daquele dia, enquanto voltava para casa, um pensamento o assaltou. E quanto às vozes que ficaram perdidas? O festival deveria ser um espaço inclusivo e a pressão crescia com ele. Como fariam para alcançar todos? Seria necessário ir além do que tinham planejado até agora. Naquela noite, João não conseguiu dormir. A ideia de coletar todas aquelas vozes e transformá-las em canções ressoava em seu coração. Ele decidiu que na próxima reunião não apenas apresentaria as ideias do festival, mas também incentivaria uma troca genuína, uma plataforma para que cada um pudesse partilhar seus medos, suas superações, suas histórias de vida. Na manhã seguinte, ele e Camila se encontraram novamente. João, estou super empolgada para ver todos os outros competidores. Tenho certeza que eles também estão sonhando com isso, exclamou Camila com um brilho nos olhos. Sim, preciso que você esteja presente em todas as reuniões. Você entende a emoção que trazemos e a importância desse festival. Precisamos que todos se sintam vistos e amados, respondeu ele, sentindo uma conexão forte com Camila. Com as reuniões agendadas e a empolgação crescendo, eles começaram a se preparar. As mensagens que enviaram para os competidores foram cheias de calor e inclusão. Um por um começaram a responder. A resposta inicial foi uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Muitos expressaram medo de se apresentarem novamente, mas todos estavam dispostos a ouvir mais sobre o projeto. Um dia, enquanto organizavam as respostas, o celular de João vibrou. Oi, João, é a Ana da competição. Estava pensando, e você acha que podemos também convidar uma instituição de caridade? Podemos ajudar a promover algo maior? A ideia de Ana fez o coração de João disparar. Uma causa beneficente daria ainda mais significado ao festival. Eles poderiam unir forças para além da música, realmente mostrar o poder transformador que a arte poderia ter. Sim, com certeza, respondeu ele, ansioso. Podemos dar um espaço especial. E podemos arrecadar doações durante o festival.
Isso vai tocar muitas vidas. Mas à medida que todos esses planos se firmavam, a pressão aumentava. E se algo não saísse como esperado? E se eles não conseguissem reunir o público que esperavam? O receio começava lentamente a fazer parte do coração de João novamente. Enquanto ele e Camila trocavam ideias sobre o formato do evento, uma pergunta pairou no ar, como um eco que não se calava. Mas todas essas vozes vão se unir mesmo? Como vamos fazer para que cada um se sinta realmente parte disso? E assim, com a dúvida como pano de fundo, eles começaram a se preparar para a primeira reunião com os competidores. Embora a esperança iluminasse seus olhares, um frio na barriga os acompanhava. O que viriam a partir dali poderia mudar tudo, e João estava cada vez mais ansioso para descobrir. A primeira reunião foi marcada para uma quinta-feira à noite, e o clima estava denso de expectativa. João e Camila chegaram ao local com algumas horas de antecedência. O lugar, um pequeno auditório no centro da cidade, estava decorado com cartazes coloridos que traziam o tema do festival e mensagens de inclusão. As cadeias estavam alinhadas, mas o coração de João se apertava ao pensar no que viriam a dizer. "É agora, né?", Camila comentou, olhando em volta e tentando acalmar os próprios nervos. A energia que emanava dela era contagiante, e João respirou fundo. "Sim, precisamos fazer com que todos se sintam à vontade. Esse é o nosso objetivo. E se tudo der certo, podemos realmente fazer história", respondeu ele com um sorriso nervoso. Com o tempo passando, o auditório começou a se encher. Ele observou caras conhecidas. Alguns competidores tinham vindo com um sorriso tímido, outros pareciam inquietos, como pássaros enjaulados, prontos para voar, mas inseguros sobre o salto. João se lembrou das mensagens que tantos enviaram, revelando seus medos e anseios. Como ele poderia tocar esses corações? Quando todos estavam acomodados, João se levantou para falar. A sala ficou em silêncio. Ele sentiu o peso da responsabilidade nas costas, mas a paixão pelo que estava prestes a propor fez suas mãos tremerem de emoção. "Oi, pessoal! Obrigado por estarem aqui hoje. Eu sei que muitos de vocês têm seus receios, mas eu quero que este festival não seja apenas um evento. Quero que ele seja um espaço seguro, onde temos a chance de compartilhar nossas histórias." A voz de João, embora um pouco ansiosa, carregava um fervor que começou a contagiar a audiência. Ele percebeu que as cabeças começaram a acenar. Camila, ao seu lado, inspirou confiança e sorriu, incentivando-o a continuar. Foram várias vozes que se perderam ao longo do caminho, e agora é a nossa oportunidade de trazê-las de volta. Se cada um de nós contar a sua história, se unirmos forças, podemos não só proporcionar uma experiência incrível, mas também ajudar pessoas que realmente precisam. Estou falando de arrecadar fundos para uma causa que possa tocar vidas. Os olhares, antes desconfiados, agora estavam fixantes. Ana, que havia sugerido a ideia da caridade, levantou a mão. "João, e se começarmos a discutir quais instituições poderíamos apoiar? Isso poderia ser um grande passo." A empolgação na sala crescia. Cada um começou a sugerir várias organizações e as ideias foram crescendo, tomando forma, como notas que se juntam em harmonia. João viu esperança nos olhos de seus colegas. A ansiedade foi sendo substituída por uma energia coletiva de transformação. No entanto, ao mesmo tempo que a emoção tomava conta, uma sombra pairava sobre seu coração. Ele não conseguia deixar de pensar em quantas histórias poderiam ficar para trás. Seria que realmente conseguiríamos acolher todos? Não seria fácil sustentar todas essas vozes? Ao final da reunião, enquanto todos comentavam sobre as novas ideias e planos, João se afastou um pouco. Ele observou a sala preenchida com esperança e sorrisos, mas também sentiu o peso da responsabilidade. Como garantir que ninguém se sentisse excluído? Esse pensamento se tornou uma urgência em sua mente. Camila notou que ele estava distante e foi até ele. "João, o que está pegando?", perguntou, com uma expressão preocupada. "E se não conseguirmos que todos se sintam incluídos? E se algumas vozes se perderem no processo?", ele desabafou, com a voz baixa. "Devemos acreditar, João. Estamos apenas começando. É no nosso coração que está a força para fazer isso acontecer." Enquanto ela falava, João a olhou nos olhos e sentiu que a determinação que transbordava dela poderia sim ajudar. Mas em sua mente, uma pergunta permanecia. Será que conseguiria reunir todo esse amor em canções?
O festival estava apenas no começo e o próximo passo poderia definir o futuro de todos. A cada segundo que passava, João sentia mais forte a necessidade de garantir que cada voz fosse ouvida. No fundo, o verdadeiro desafio estava apenas começando. A semana seguinte chegou e, com ela, a adrenalina de João não diminuía. Cada dia parecia uma eternidade e cada reunião em pequeno grupo se tornava um novo campo de batalha. Ele e Camila se reuniam todas as tardes para discutir como tornar o festival um espaço verdadeiramente acolhedor. A energia tornar-se-ia palpável, quase elétrica, e João sabia que a pressão aumentava à medida que se aproximava o grande dia. Naquela tarde, sentaram-se em um café próximo à faculdade. O aroma do café fresco misturava-se ao som animado das conversas ao fundo. Camila olhava atentamente para seu bloco de notas, rabiscando ideias e anotações. Isso é incrível, Camila. Precisamos criar esse espaço seguro, um lugar onde as vozes possam ecoar antes da grande apresentação, respondeu, sentindo seu coração bater mais forte. Enquanto conversavam, ele percebeu que o tempo passava rápido e logo estariam envoltos em sentimentos que poderiam ser dolorosos, alegres e vulneráveis. Como naquele momento em que a ansiedade de divulgar seu projeto se misturava à expectativa do que estava por vir. Acho que precisamos de mais do que só histórias, disse João, com a voz pensativa. Precisamos de música. Camila arregalou os olhos. Música? Você quer que as pessoas cantem suas histórias? Exatamente. Cada um poderia escolher uma música que tenha significado. O festival pode ser exatamente sobre isso, como a música nos une, como ela narra nossas experiências. Podemos até convidar um músico local para ajudar nesse processo, sugeriu ele animado com a ideia. Com o projeto tomando forma, João e Camila resolveram fazer uma abordagem mais participativa. Criaram um evento pré-festival em uma praça movimentada da cidade, um piquenique musical, um espaço onde as pessoas pudessem se encontrar, trocar ideias e, quem sabe, achar coragem para soltar a voz. A proposta parecia estar alinhada com o espírito do festival. Era como se um novo sopro de vida tivesse entrado naquela ideia que parecia inicialmente tão tímida. Na semana seguinte, João sentia seus nervos à flor da pele. Ele e Camila colocaram em prática todas as ideias, e o piquenique tornou-se uma verdadeira celebração de histórias. Amigos, familiares e até estranhos se juntaram, trazendo instrumentos, cobertores e principalmente seus corações. Lá, sob a luz do sol, os primeiros acordes começaram a tocar. Cada batida, cada melodia ecoava por entre o grupo, envolvendo aqueles que ousavam compartilhar. Alguns falavam sobre perdas, outros sobre vitórias, mas todos eram acompanhados pelo som vibrante da música que trazia alívio e empoderamento. E foi nesse momento mágico que João percebeu um garoto sentado em uma das bordas da roda, com um olhar distante. Sua expressão carregava um peso que ninguém compreendia. Intrigado, João se aproximou e perguntou se o garoto gostaria de subir e contar sua história. Mas o menino olhou para baixo, hesitou e murmurou um não. Todo mundo tem um espaço aqui, a música é para você também. João se esforçou para convencê-lo, mas o olhar do garoto não mudava. Ainda assim, ao longo do piquenique, João decidiu que não desistiria dele. Cada momento musical parecia fortalecer a comunidade, mas a sensação de que aquela voz ainda estava perdida o acompanhou. O evento terminou com um estrondoso aplauso, um mix de risos e lágrimas. O garoto se levantou e se afastou, uma dor no peito. Foi então que João compreendeu que sua missão ia muito além do festival. Ele se lembrou das palavras de Camila. Um fogo acendeu dentro dele. Ele não podia deixar que mais vozes se perdessem. O desafio estava agora mais claro do que nunca. Como encontrar essa e tantas outras vozes que precisavam de um empurrão? João não tinha as respostas, mas sabia que precisava encontrar um jeito. Apenas agora, a verdadeira jornada estava prestes a começar. E a pergunta ficou em sua mente. O que ele poderia fazer para fazer valer a voz daquele garoto? João passou as semanas seguintes com os pensamentos após o piquenique ecoando em sua mente. A cena do garoto sentado sozinho, seu olhar perdido, não saía de sua cabeça. O que ele poderia ter feito diferente? O que mais ele poderia fazer para que aquele garoto e outros como ele se sentissem ouvidos, compreendidos? Era um dilema que persistia, como uma canção interminável que insistia em tocar em sua mente.
Naquele fim de semana, João decidiu agir. Ele fez uma lista das maneiras de alcançar os jovens da comunidade que, assim como o menino, talvez precisassem de um empurrão. Pensou nos lugares onde se reuniam, nas escolas, nas praças, até nas redes sociais. Mas, acima de tudo, queria saber como conectar as pessoas não só por meio da música, mas também por meio de histórias, emoções e interações verdadeiras. Na segunda-feira, ele se reuniu novamente com Camila. Quando ela entrou na sala, seu sorriso iluminou o ambiente. "Oi, João, como foi seu fim de semana?" perguntou, já ansiosa para ouvir sobre os planos. "Camila, eu tenho algumas ideias, e não são apenas sobre o festival. Eu quero fazer algo mais, para aqueles que talvez não tenham coragem de se expor ainda, como o garoto do piquenique", disse ele, sua voz forte e decidida. Camila sorriu e acenou com a cabeça. "Me conta, o que você está pensando?" João começou a expor seu plano. Um workshop em que adolescentes poderiam juntar suas vozes e histórias sem a pressão de se apresentarem para um público. Um espaço onde pudessem criar juntos, misturando arte e música. Ele imaginou canções que falassem de amor, superação, de luz e sombra, uma verdadeira rede de apoio. Podemos convidar artistas locais para orientá-los. E se organizássemos sessões abertas, onde eles podem se sentir seguros? Como um coletivo, um grupo só deles, exclamou. "Isso é incrível! Vamos fazer! Podemos até criar um mural onde todos escrevam suas experiências antes de se apresentarem. O que você acha?" Camila estava totalmente envolvida, seus olhos brilhando de empolgação. A sintonia entre eles parecia fluir como uma melodia harmoniosa. A cada ideia, a cada sugestão, a excitação crescia, alongando sua determinação e compromisso. Não seria apenas um festival, seria um movimento. Nos dias que se seguiram, eles divulgaram a ideia pelas redes sociais e na própria faculdade. O movimento rapidamente ganhou força e atraiu jovens de diferentes áreas, todos ansiosos para compartilhar suas histórias e criar juntos. O ambiente era de união, uma atmosfera vibrante onde cada voz contava e cada habilidade era valorizada. Mas, em meio a essa euforia, João não conseguia parar de pensar no garoto do piquenique. Ele se perguntou se ele apareceria nas primeiras reuniões. Se faria coragem para se juntar a eles. Então, em uma noite clara, enquanto caminhava de volta para casa após mais um dia de trabalho, João avistou uma figura familiar no parque. Era o garoto, com uma expressão cautelosa, observando de longe. O coração de João acelerou. Era a oportunidade que ele esperara. "Ei, olha só quem está aqui!" ele gritou com um brilho nos olhos. O garoto hesitou, e por um momento parecia que João poderia deter o tempo. Ele então se aproximou lentamente, seu tom de voz suave. "Quer vir conversar? Estamos criando um espaço bem legal para pessoas como você. Seria bom ter você lá." O garoto olhou, os olhos em dúvida, e naquele instante, João percebeu que a conexão verdadeira poderia transformar não só uma vida, mas a de muitos. "Eu não sei", o garoto falou baixinho. E naquele momento, ele sentiu que sua jornada estava prestes a tomar um novo rumo. João estava prestes a descobrir como a música poderia encorajar as vozes que estavam silenciadas. E se aquela criança fosse a primeira de muitas? João aguardou a resposta do garoto com um nó na garganta. Ele podia sentir o peso daquela hesitação, como se o silêncio entre eles se estendesse, aguardando ser preenchido com esperança. O parque, iluminado pela luz da lua, parecia um cenário mágico, mas para o garoto, tudo era apenas um mistério nebuloso. "Eu não sei se consigo", o menino disse, olhando para o chão. "Nunca fiz algo assim antes." "Nem eu", João respondeu de imediato, um sorriso brotando em seu rosto. "Mas a verdade é que todo mundo começa de algum lugar, e aqui a gente tá junto. É um espaço seguro para você se expressar, sem medo do que vão pensar." O garoto ergueu os olhos como se buscasse alguma confirmação no rosto de João. O brilho da esperança começou a surgir, mas logo foi ofuscado pela insegurança. João poderia vê-lo lutando com seus próprios demônios, e isso só o fazia querer ajudar ainda mais. "Você não precisa ser perfeito, só precisa ser você mesmo", encorajou. "Estamos todos juntos nessa, e quem sabe, você pode até se surpreender com o que tem para dar." O garoto hesitou novamente, mas agora uma pequena faísca de curiosidade iluminava seu olhar. "E se eu não souber o que dizer, ou o que cantar?" "É para isso que estamos aqui", João exclamou, a animação em sua voz crescendo.
Vamos criar juntos, não precisa ter medo de errar. Cada um traz algo diferente, sua história é única e valiosa. Às vezes, o mais importante é compartilhar o que sentimos. Depois de alguns momentos de silêncio, o garoto fez um movimento quase imperceptível, mas João percebeu. Era um passo à frente na jornada dele. Ok, eu vou pensar sobre isso. Perfeito, disse João empolgado. Estarei por aqui nos próximos dias. Se você decidir vir, vai ser muito bom ter você no grupo. Ao se afastarem, João sentia um misto de ansiedade e esperança. Ele podia imaginar o impacto que esse garoto teria se aceitasse o convite. A sensação de que algo especial estava prestes a acontecer era palpável. Nos dias seguintes, João se dedicou a preparar cada detalhe do workshop. Ele sonhava com um espaço colorido, repleto de cartazes e murais, onde a criatividade pudesse fluir livremente. Camila estava o tempo todo ao seu lado, abrindo caminhos, conectando pessoas e ajudando na divulgação. Na primeira reunião, a sala estava cheia de sorrisos e olhares curiosos, mas João notou que algo ainda faltava. Um sentimento de que algumas vozes ainda estavam por vir. Ele olhou em volta, esperançoso. E, certo dia, entre os jovens que vieram, uma presença familiar fez seu coração disparar. O garoto do piquenique. O menino estava ali, sem certezas, mas com coragem o suficiente para dar o primeiro passo. Sentado na última fileira, ele observava tudo com atenção. João não pôde evitar um sorriso. Era a confirmação de que sua ideia ganhava vida. Ele se aproximou e, com voz tranquila, disse: "Bem-vindo. Fico feliz que você tenha vindo." O garoto sorria timidamente, a tensão ainda visível em seus olhos. "Eu só queria ver como é." "Perfeito. Esse é um ótimo começo. Vamos juntos descobrir o que podemos criar?" Durante a atividade de abertura, João percebeu o quanto todos estavam engajados e a energia na sala era contagiante. As vozes começaram a se unir, encorajando umas às outras. Era ali que ele percebeu que a música não apenas tinha o poder de contar histórias, mas de curar feridas. Mas, à medida que o dia avançava, João lembrou-se de algo crucial. O tempo estava passando rápido, e aqueles momentos preciosos poderiam ser transformados em algo ainda mais significativo, se eles realmente se permitissem tocar a essência uns dos outros. Assim que as vozes se entrelaçaram, João sentiu a urgência de levar aquele projeto ainda mais longe. Um novo Clint estava no ar, uma ideia pulsante. Como conseguiria dar voz a histórias ainda não contadas? Com essa pergunta ecoando em sua mente, ele olhou ao seu redor e percebeu que a transformação estava apenas começando. O dia do festival finalmente chegou e a cidade pulsava de expectativa. Para João, era como se o sonho estivesse prestes a se concretizar diante de seus olhos. O espaço estava decorado com criações dos jovens, cada um contribuindo de forma única, e o aroma de comida e música no ar criava um cenário de celebração. Ele olhou para o palco, ainda um pouco nervoso, lembrando-se de cada passo que o trouxe até ali. Aquele evento não era só sobre ele, era sobre todos. Ele se lembrou do garoto do piquenique. Seu coração encheu-se de esperança ao imaginar como aqueles que estavam reunidos poderiam se unir em torno da música. Camila se aproximou, seu olhar brilhante. "João, estamos prontos, as luzes estão ajustadas, as comidas estão sendo servidas e o público começa a chegar." A energia dela era contagiante, e João sentiu um frio na barriga ao perceber a magnitude do que haviam criado juntos. Os jovens, tão diferentes uns dos outros, estavam agora se preparando para se apresentar. Haviam se reunido frequentemente, e ali estavam, prontos para mostrar suas histórias. João sentiu uma emoção fervilhante ao ver amigos e conhecidos, todos cheios de coragem e determinação. E ali, entre a multidão, ele viu o garoto que tanto o inspirou. O menino estava ao lado da mãe, nervoso, mas determinado a enfrentar o medo que por tanto tempo manteve silenciado. João caminhou até ele, lembrando-se da conversa no parque. "Oi, está pronto para ser ouvido?" perguntou ele, com um sorriso tranquilizador. "Vou tentar", respondeu o garoto, um misto de medo e expectativa em seu olhar. "Isso é tudo o que precisamos. O importante é que você está aqui. A música te espera", João encorajou. E assim, o festival começou. Os jovens se apresentaram um a um. Cada performance era mais emocionante do que a anterior. As histórias de vida, lutas e vitórias ecoavam no ar, transcenderam o palco e tocaram cada espectador.
Entre risadas e lágrimas, o público participou como um só coração, batendo no ritmo das canções. Quando chegou a vez do garoto se apresentar, uma onda de aplausos acolhedora ecoou pela multidão. Ele subiu ao palco, segurando um microfone com as mãos trêmulas. A música começou e a voz, ainda tímida, começou a fluir. Era uma canção simples, mas carregada de sentimento, reflexo de todas suas experiências, de ser ouvido pela primeira vez. João observava lá do fundo, orgulhoso e emocionado. Ele viu o brilho nos olhos do garoto aumentando à medida que a plateia o apoiava, incentivando-o a seguir. A autenticidade daquela performance, o envolvimento de todos, criavam um momento mágico. Depois que a música terminou, a sala irrompeu em aplausos e gritos de apoio. O menino desceu do palco com um sorriso radiante, e ao encontrá-lo, João o abraçou. Você foi incrível, isso é só o começo. As apresentações seguiram, e o festival se transformou em um sucesso retumbante, com pessoas se unindo, compartilhando histórias, superando medos. O mural que haviam criado encheu-se com declarações de apoio e amor, palavras que ecoaram as mensagens de cada canção. O espírito de comunidade estava presente de forma palpável. No final do evento, com a noite iluminada por estrelas e risos, João subiu ao palco para fazer um breve discurso. Hoje, não celebramos apenas a música, mas as histórias que nos unem. Cada um aqui tem algo especial a oferecer. O que aprendemos é que juntos somos mais fortes. Cada voz contada, cada lágrima, cada riso, tudo isso constrói nossa comunidade. Ele viu lágrimas nos olhos do garoto, agora cheio de segurança. Ao olhar ao redor, viu rostos iluminados, cada um representando a beleza da diversidade e da união. A mágica não estava apenas na música, mas no poder de se ouvir e ser ouvido. João mal podia acreditar na jornada que teve. Ele, que começou com um sonho tímido, agora inspirava outros a seguirem seus caminhos. O festival não era apenas um evento, mas o renascimento de muitas esperanças. Enquanto a multidão aplaudia, João sorriu. Ele sabia que assim como cada canção tocava a alma, as histórias compartilhadas criariam laços que poderiam superar qualquer barreira. E aqui, um novo começo se desenhava. A música continuaria a ressoar, as vozes se uniriam e, ao longo do tempo, mais histórias seriam contadas. O verdadeiro poder estava ali, no encontro de corações e vozes. Esse era apenas o início de uma linda jornada. Agora, e você? O que está esperando para dar voz à sua própria história? Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias transformadoras. Deixe um like agora, isso ajuda demais. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação.